Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje o nosso bate-papo é sobre direito eleitoral e, claro, a semana das eleições. Afinal de contas, o que pode e o que não pode nessa semana, já estamos na quarta-feira, a eleição é no domingo, e também vamos falar um pouco sobre as ações judiciais que foram movidas aqui em Cascavel durante esse período eleitoral, que foi um pouquinho mais curto, 45 dias mais ou menos, mas foi bem movimentado na Justiça. Nosso convidado hoje é o Dr. Alex. Seja bem-vindo ao Diálogos com a Ju. E a gente vai bater um papo, então, para entender como é que está essa formatação política aqui em Cascavel. Já estamos caminhando para essa reta final. Podemos começar falando das ações judiciais? Sim, com certeza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Imagina. É um prazer, eu acompanho o programa de vocês, tanto o teu quanto o do Miguel também, então para mim é uma satisfação estar aqui poder contribuir com vocês. A gente que agradece por ter aceito esse convite nessa semana que é tão conturbada, principalmente com quem trabalha com direito eleitoral, Bastante. né? Mas a gente também quer focar um pouquinho sobre com relação às ações judiciais, porque a gente sabe que teve uma enxurrada de ações judiciais aqui em Cascavel, né? O que acontece, né? São vários fatores. Eu milito no direito eleitoral desde o ano 2000, desde que eu cheguei em Cascavel, na verdade. Do tempo que o processo ocorria no fórum, processo de papel, né? Então você tinha que... Era engraçado porque a gente tinha que todo dia ver o mural. O direito eleitoral é muito dinâmico, então ele tem algumas coisas que são diferentes do dia a dia do fórum. É justiça, é processo, tem despacho, enfim. Só que assim, por exemplo, o diário da justiça, ele sai eletrônico hoje em dia, e você é intimado por e-mail, por meio eletrônico, e antigamente era o jornalzinho de papel e tal. E como o eleitoral sempre foi muito dinâmico, embora a eleição tenha diminuído absurdamente, já foi 6 meses, depois 90 e hoje em dia são 45, então você não dá tempo de você esperar ser intimado pelo diário, então você tem o mural. E aí você todo santo dia passa no mural, pede bênção pro mural, vê o que tem lá, se tem despacho para você, não tem. E hoje em dia o mural é eletrônico. Então, assim, a correria é absurda. E pelo fato de ter essa facilidade de ser o processo eletrônico, de você poder peticionar até meia-noite de dentro do teu escritório, virou uma enxurrada de ações, por tudo quanto é motivo. Eu vejo que uma coisa que é saudável, mas que motiva a questão do direito eleitoral ser assim, com essas enxurradas de ações, principalmente porque não tem sucumbência. Então aí... quem perde a ação não paga nada pro outro. E aí o cara entra e se aventura. Claro, a gente que milita no direito eleitoral, a gente sempre tem o cuidado de tentar entrar com as ações corretas, porque afinal de contas, quem está conversando com o judiciário todo dia é você, é o advogado. Claro. Então o pessoal já carimba, esse aqui só entra com ação furada, esse aqui só faz... Entende? Então a gente tem o cuidado de sempre entrar com as ações procedentes. Eu vejo que judicializaram bastante essa eleição por conta do contexto. Eu acho que é isso. Então são 4 grandes grupos, né, políticos que estão disputando a eleição. São 4 bons candidatos que estão disputando, então o nível é muito bom. E a eleição acaba sendo conduzida dessa forma. E aí cada grupo político escolhe uma estratégia. Tem grupo que a estratégia é ocupar o adversário para que ele não consiga atacar, só se defender. Sufocar mesmo. Sufocar. E tem grupo que só observa o jogo e entra na medida que for necessário. Eu vi muita impugnação de pesquisa, muita impugnação. A resolução de 2024 deu uma afrouxada nas regras da pesquisa. E eu entendo que é um desserviço, vamos dizer assim, para a sociedade, porque permite que a informação chegue distorcida. Exatamente. Né? E a gente, numa época de ascendência da fake news e tudo mais, né, tentando combater, é um desserviço a maneira como são tratadas as pesquisas eleitorais hoje em dia. Você tem manipulação, essa semana a gente vai ter aí pelo menos mais 5 pesquisas que vão sair ao longo da semana. Só para Cascavel, lembra? Só estou falando de Cascavel. E cada uma com um número diferente. Não tem uma coerência, sabe? Eu que atuo no eleitoral, eu já sou vacinado com pesquisa. Mas, por exemplo, quando não é onde eu estou atuando, por exemplo, sai uma pesquisa em São Paulo, porque você já presta atenção. Você já faz conta, você já vê. Então, ela acaba te pegando igual.
Pega quem trabalha com pesquisa, pega o cidadão comum. Mas vamos partir da premissa do cidadão comum. Assim. Sim, você verdade. entende de política, você Isso. trabalha com o direito eleitoral há 24 anos e você sabe onde se pautar e onde se balizar. O cidadão comum que recebe informação em casa, que um determinado candidato está disparado e que ele pode, inclusive, vencer no primeiro turno, por exemplo. Sim, verdade. Isso também interfere. Gravíssimo. E isso também não pode ser considerado um aspecto de desinformação? Totalmente. Eu vejo assim, como eu te disse, é um desserviço a maneira como o direito eleitoral, a questão da pesquisa tem sido tratada. É isso que você comentou. Então você lança uma informação e você vai contaminando a sociedade. As pessoas vão se influenciando. E você não tem um panorama de... Porque, queira ou não queira, as pessoas se orientam por aquilo que está acontecendo para poder decidir o voto. Tem sempre aquela questão de, eu vou votar no candidato que está na frente, eu não vou perder o voto. Ou eu vou votar nesse candidato porque aquele lá eu acho que ele não chega, que isso prejudica também. Aquela questão do voto útil, do voto útil, que é uma inutilidade. A gente sempre pregou o seguinte: você vota no primeiro turno com o coração. Cascavel a gente tem a chance de ter segundo turno. Inclusive eu participei da comissão da OAB que trabalhou arduamente para que tivesse segundo turno em Cascavel. Nós íamos nas escolas explicar para as crianças como que funcionava, aquelas crianças dos 16 aos 18 que poderiam fazer título, que era importante, que é bom você ter uma oportunidade de você votar em quem você gosta no primeiro turno, independentemente da posição que ele está, né? E você escolher, enfim, daí aquele que tiver no segundo turno, se o seu candidato não tiver. Então eu vejo dessa eleição, o que dá para a gente tirar de aprendizado desse primeiro turno principalmente é isso, que as pesquisas contaminaram o sistema, elas estão manipulando efetivamente a opinião pública, né? E além dessas pesquisas aí, muita representação, mas muita representação, um volume grande por tudo, porque assim, o direito eleitoral ele vem sendo muito judicializado. Qual que é a dinâmica? Você tem um código eleitoral, igual a gente tem o Código Civil, né? Código Penal, e você tem as resoluções do TSE, que a cada eleição eles editam. Uma resolução sobre propaganda, uma resolução sobre pesquisa, uma resolução sobre o que pode, propaganda na TV, enfim, várias resoluções, cada uma disciplinando. Resolução sobre como é utilizado o dinheiro na campanha, o dinheiro que vem do fundo eleitoral. Então, assim, ela é muito judicializada. É importante porque você tem uma segurança. O nosso sistema, Juliette, eu entendo assim, ele é um, para não dizer o melhor, porque a gente acompanha de longe os outros, mas ele é um dos melhores do mundo, o nosso sistema eleitoral. A maneira como você conduz, a maneira do peso que você dá para o voto, a maneira como as pessoas podem escolher em quem elas vão votar, com segurança, com sigilo, né? Então, isso é muito importante. E a maneira como esse sistema é conduzido, ele é muito tutelado pela resolução. O que a resolução tenta fazer? Ela tenta acompanhar a evolução da sociedade. Eu lembro como fosse hoje, eu sempre me recordo disso, numa eleição em 2012, o Pio, o saudoso Pio, também faleceu há um ano. Pois é. Uma semana antes esteve aqui conosco, gravou. Poxa, não diga, eu não sabia disso. O Pio era nosso parceiro, era eu, ele e o Luciano Catarinhucci. Sempre nós três ali, direito eleitoral, acompanhando. E o Pio falou, fake news. Eu falei, fake news? Primeira vez que escutei o termo fake news. Quando o cara vem na internet e tal, usa o Facebook na época, né? E tal, e começou aquela situação e a gente não imaginava a dimensão que isso dava. Das últimas eleições, a gente vê como contamina o procedimento. E é saudável também, porque é o acesso à informação. Acesso à informação é fundamental, desde que seja informação coerente, né? Exatamente. E aí, então as resoluções elas atualizam o avanço da sociedade. Então é necessário. Você tem o código, que é o instrumento ali, e você tem o avanço da sociedade sendo tutelado de 2 em 2 anos, né? Só que isso aí traz uma movimentação, porque daí você tem uma resolução que trata sobre a placa que pode ir no portão. Aí você tem uma resolução sobre a placa que não pode ser colada no portão, tem que ser só na janela da casa, para manifestação individual. Aí você tem o adesivo que vai no carro. Aí no outro ano diz assim, não, mas esse adesivo é muito grande, tem que ser um tamanho... Vira uma confusão.
E até esses aspectos estão sendo judicializados para as pessoas que estão acompanhando. Totalmente. Tem uma placa no meu portão. Totalmente. O Tribunal Superior Eleitoral, eles criaram um aplicativo que chama Pardal. E o Pardal é muito fácil de você operar ele. Você vê, e é interessante que é um instrumento da sociedade. Porque qual que é a finalidade? Não é prejudicar ninguém, não é você... também, alguns usam dessa forma, mas é principalmente você manter o pleito de uma maneira que ele seja coerente para todo mundo e seja honesta e que ninguém burle o sistema. Então qualquer cidadão pode ir lá com o Pardal, tirar uma foto, cadastra, ele faz o cadastro, envia, a Justiça Eleitoral analisa, vê se de fato é uma irregularidade ou tem viés de irregularidade, o juiz eleitoral dá uma decisão e eles vão lá cumprir. Então assim, usam para tudo. Então a gente está vendo um processo eleitoral para dizer que tem uma placa no portão que está irregular. Um processo e que de fato na letra fria da lei é uma irregularidade, mas você não precisaria movimentar um processo. Os advogados, o juiz, o promotor, os funcionários da justiça para tirar uma placa do portão. Entende? Eu acredito que com a medida do tempo eles vão arrumar um mecanismo de melhor controle e não judicializar tanto, enxugar as resoluções, para que sejam coisas básicas, outdoor, claro, que é positivo, tamanho padrão de adesivo, coisas mais simples. Então, essa eleição eu vejo que é um divisor de águas. E a eleição municipal, como ela envolve muita gente, são 5.570 municípios no Brasil inteiro, né? Então, prefeito, vereador, é muita gente envolvida. Então ela sempre é o estresse ali, é o divisor de águas. Então as pessoas, uns usam para a finalidade que ela precisa e outros abusam mesmo para ver o circo pegar fogo. Desde o início da campanha eleitoral, falando da realidade de Cascavel, passou um dia que o doutor tem observado que não tem ingressado uma ação? Impossível. Impossível? Para te dizer um número, para dizer baixo, uns 15 ações por dia, de todo tipo, de todo tipo, de todo mundo. Nossa, isso é um absurdo. E manifestação positiva, né? Ataque, defesa, o mural que eu te falei, né? Que o mural é uma loucura. Você tem que estar o tempo e ele sai a publicação de manhã, prazo eleitoral em horas. E assim, isso é o que vicia também a gente no eleitoral. Exatamente. Eu confesso que essa dinâmica, essa agilidade me vicia, porque primeiro que a gente fica tem aquela dinâmica de você fazer um pedido e horas depois já ser apreciado, positivo ou negativo, né? Mas essa dinâmica é muito importante. E além do serviço para a democracia, né? Que a gente faz. Mas é isso. Eu digo para você seguramente a base de 15, no mínimo 15 ações por dia. De todos os jeitos. Porque tem períodos. Tem o início da campanha, dia 16 de agosto nesse ano. Aí tem o período de registro de candidatura, que é uma loucura. Porque são muitos documentos, e aí o candidato tem a foto do candidato que não está enquadrada, tem o nome de urna que de repente saiu errado, o número que ele escolheu, ele mudou, ele dá tempo de trocar, o site, as mídias sociais que você pode utilizar, você tem que informar, e cada uma que vai dando errado, o pessoal da justiça vai informando. Então, o período de registro de candidatura é o período mais abarrotado, além das ações normais que são tocadas o tempo todo. E assim, a gente está falando de campanha 45 dias. E a pré-campanha? Pois é. Pré-campanha também tem ação eleitoral. Só o rito é um pouco diferente. Mas a pré-campanha já tem denúncia. Você pega, por exemplo, uma situação de um governante que está indo à reeleição. Ele pode estar cometendo abuso de poder político, abuso de poder econômico, né? Você pode ter abuso de poder econômico de quem não está concorrendo, de quem não tem o poder político, mas de alguma forma abusa porque tem poder financeiro. Então você já tem na pré-campanha incidentes que provocam a justiça eleitoral. E a gente está caminhando, falta 4 dias para as eleições. 4 dias. Essa tendência de aumentar esses processos judiciais nesses últimos dias, pelo que a gente observa dos últimos anos, das últimas eleições, é uma tendência de se aumentar? Eu vejo assim, é muito do momento. Por exemplo, nesse momento agora nós temos aí 4 candidatos disputando a unha, né? Vamos lá, se a gente fizer um apanhado geral de todas as pesquisas que fizerem ali, tirar uma média, você tem os 4 disputando, né? Então são as 4, temos segundo turno, então tem 2 vagas para o segundo turno, são 4 candidatos. Então qualquer
pisada fora vai gerar ação. Uma manifestação entendida como indevida gera uma ação. Uma atitude, enfim, um carro de som, um outdoor, uma propaganda eleitoral na TV, uma propaganda errada na internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. Qualquer tipo de pisada em falso gera. E estou falando só dos majoritários. Tem mais os vereadores. Que é uma pá de gente também, né? 370, salvo o melhor juízo, fora quem ficou pelo caminho. Também estão na rua pedindo voto, entregando panfleto, algumas vezes sujando a cidade, que isso também é um ilícito eleitoral. Você está prejudicando o meio ambiente, né? Eu sempre digo que a eleição, a gente que é do tempo que a eleição você pintava muro, e que o muro ficava 8 anos pintado, o cara nem era mais candidato. Então a gente vê que a eleição é muito mais limpa hoje. Absurdamente melhor. Melhorou bastante, mas continua as pessoas, né? Então, assim, é muita gente na rua. Tá, tem os 4 da majoritária, prefeito e vice, são 8 da majoritária, os 370 vereadores e os cabos eleitorais. Tem muita gente na rua movimentando a eleição. Para dar para qualquer coisa dessa, um indie banner fincado no chão no meio da praça, ação eleitoral, para retirar o indie banner. Então você veja que é muita gente na rua e a tendência de fato, se as pessoas não levarem certinho, além do que as pessoas querem aparecer mais, querem investir mais, querem se fazer conhecidos para que, lembrar do eleitor que ele tem que ser votado, acontece um monte de irregularidade. Então a tendência é aumentar. Tem uma situação que todo dia de eleição, e eu cubro eleição também há uma pá de anos, é assim, nossa, estou chegando no meu local de votação, mas está forrado de santinho no chão, de diversos candidatos. Isso também caracteriza crime eleitoral. Com certeza. O pardal vai estar funcionando no domingo? Totalmente. Então, vai travar o pardal. Manda. Isso mesmo. Manda. Tira foto. O pardal é muito simples de você mexer. E ele é anônimo. É importante que as pessoas saibam. Você não precisa se identificar. Exatamente. Ele é anônimo. Então, assim, qual que é a finalidade? É para prejudicar o outro? Não, é para você ajudar a organizar a democracia. Porque não é justo que um candidato que tenha recurso, ele despeje material contra aquele coitadinho que fez uma campanha ali, né? Olho no olho, apertando mão e tal. Então, a grande finalidade do direito eleitoral, que o instituto mais preservado é a isonomia. Que todos tenham os mesmos direitos para concorrer de forma igualitária durante a eleição. Então a gente fala, mas tem candidato que já tem um cargo, ou tem alguém que já tem mais visibilidade. O jornalista mesmo, ele tem um período que ele tem que se afastar para ser candidato, porque ele tem uma exposição natural maior. Então você veja que são várias situações que é para preservar a isonomia. Então, assim, você guardadas as devidas proporções, por exemplo, um candidato que está para a reeleição, ele não vai poder deixar de fazer a atividade dele, dar entrevista, comunicar, mas ele tem que ter cuidado daquilo que ele do que ele está falando, se ele já não está fazendo uma campanha ou uma pré-campanha. Então, tudo isso tem que ser cuidado. Preservando a isonomia, né? Puxando novamente para essa situação que você disse do panfleto, material jogado, faça a denúncia. Comunique, avise a justiça. No local da eleição, via de regra, o pessoal da Justiça Eleitoral vai estar circulando. Além do pessoal da Justiça Eleitoral, tem os fiscais de cada partido. Então, a Justiça, você indica os partidos, as coligações, as federações, indicam os fiscais e os delegados. Então, é muita gente que, se você de repente não sabe operar um pardal, porque é muita tecnologia e tudo mais, você comunica o fiscal. Ele vai saber fazer, ele vai... E a gente vai estar preservando a democracia, Exatamente. Não é para prejudicar ninguém. Até porque tem um número elevado de pessoas que chega no dia da eleição, não sabe nem quem vai votar, Exato. Chega lá, pega aquele santinho que está na rua e acaba votando. Isso também não é uma ação completamente desleal. Sim, verdade. Com os demais candidatos. Isso também precisa ser levado em consideração. Com certeza. Né? Eu acho assim, tudo que você possa melhorar o exercício da democracia, perfeito. Que é a finalidade da justiça eleitoral. E você veja, qualquer um pode ser candidato, né? Qualquer um pode almejar o cargo, ele vai estar exercendo uma função pública relevante. Então, assim, claro que a gente romantiza a coisa toda, mas tem que ser assim. Você tem que partir do princípio da boa-fé objetiva, Claro. que todo mundo está de boa-fé.
Aí o que fora isso aí é a justiça que resolve. Então, bom, além disso tudo, a gente tem aí algumas regras que valem para essa semana, para esses últimos dias que antecedem as eleições. Candidatos já não podem ser presos já há alguns dias e os eleitores também não podem ser presos desde o dia 1º. Isso mesmo. Desta terça-feira. Em que circunstâncias? Não significa que eu possa enfiar o pé na jaca que eu não vou ser preso. Com certeza. Não é bem assim. Não, com certeza absoluta. Se for em flagrante delito, aí sim. É a única exceção. Qualquer circunstância que você estiver em flagrante delito, efetivamente você pode ser preso. Tirando isso, não. Por quê? De novo, para preservar, para que ninguém seja preso indevidamente, para que não usem do subterfúgio de prender alguém para que ele não possa votar, para que não impeçam que ele se desloque de um lugar para o outro e deixe de votar. Então, tem essas prerrogativas o candidato desde o dia 20 de setembro, já não pode mais ser preso, o próprio candidato. E os eleitores a partir de hoje, né, a partir do dia 1º, que é a partir do dia 1º que não podem mais ser presos. E, claro, tem a questão do flagrante delito, mas quem que determina o flagrante delito? A própria autoridade policial que fizer. E aí, claro que se você estiver envolvido numa situação dessa, você vai, enfim, contratar advogado, vai se defender e efetivamente vai sair da cadeia, não vai ficar preso. Claro. No domingo da eleição, pode fazer propaganda eleitoral? Depende como. Não é bem a propaganda aquela profissional e tal, não pode. Mas o eleitor, manifestação individualizada com o botão do seu candidato, o seu número, entende? Não pode ser uma manifestação padronizada. De repente, várias pessoas vão com a mesma camisa igualzinha. Não, isso não pode. Isso é irregular. Agora, o eleitor individualmente, com o botãozinho do candidato dele, com o número do candidato, uma camiseta que ele tem o desenho do partido que ele gosta, perfeitamente possível. É o exercício da democracia, de novo. Mas é silencioso, é um processo silencioso. Não pode ser um alarde. Eu não posso, por exemplo, ir para as redes sociais. Hipoteticamente, eu sou candidata, eu vou para a rede social no domingo pedir voto. Não, isso não é pode. ilegal. Não pode. Existe um prazo, né? A gente trabalha muito no eleitoral, isso é muito novo para muita gente, a questão do impulsionamento. O que é o impulsionamento? É você potencializar a divulgação de uma informação que você quer para chegar para várias pessoas. Pagar pra de maneira artificial. Pagar para a rede social fazer o serviço. Isso aí já não pode na quinta-feira, à noite. Ou seja, a partir de amanhã, a partir de que horas amanhã? Então, até a meia-noite para tudo. Então, aí a não pode mais impulsionar. Quinta-feira, se na sexta-feira encontrar um material impulsionado, pode ser denunciado também. É outro motivo para ter ação judicial, com certeza absoluta. Porque tem uns que esquecem, tem uns que deixam passar, outros estão no ritmo e acham que, né? E tem gente que quer aproveitar a onda mesmo. O orgânico pode, é importante que se diga isso, principalmente para os candidatos. Então, aquela manifestação orgânica um para o outro e tal, é igual eu estou conversando com você, quero te convencer porque você vote no candidato que eu gosto, ou te dizendo, olha, eu gostei disso aqui, não sei se você é, né? Então, na rede social é a mesma coisa, não muda nada, mas é o orgânico. Eu e você conversando e um tentando convencer ou esclarecer para o outro por que eu estou votando naquele candidato. O impulsionado não pode mais. Na rua, os cabos eleitorais podem distribuir material, fazer campanha de rua e tal, até sábado às 22 horas. Comício pode iniciar sábado, sexta-feira até às 22 e se estender até o sábado, 2 horas da madrugada, salvo o melhor juízo. Se eu não estou me confundindo nas datas. Durante o dia no sábado não pode. Já não pode mais, mas pode manifestar, você pode ir na rua, panfletar, você pode. Entregar material, isso aí você pode. Então assim, até o sábado. O domingo é um dia neutro. Eu acredito que esse ano no Paraná deve continuar mantendo a questão que normalmente, né, eles proibiam a ingestão de bebida alcoólica, né, uma lei seca aí para que não tivesse. E faz muito tempo que já que não tem, que não, é irrelevante na verdade. A gente vê que o que acontecia antes? Vai ter lei seca no domingo? O pessoal comprava tudo no sábado já ia votar daquele jeito. Então se você domingo. deixa livre, o cara vai lá, vota, faz tal. E a coisa segue normalmente e dá menos confusão do que quando tinha lei seca. Agora, esse tipo de atitude mais ostensiva, pedido de voto, panfletagem, isso aí está liberado no sábado até 10 horas da noite. A partir daí já não pode mais. Não pode ter o que a gente chama de derrame, que é o que você comentou. Você chegar de manhã no local de votação inundado de papel. Mas toda eleição tem, todo mundo... Mas sempre é denunciado. Você pode ter certeza que a denúncia vai ser apreciada. Sempre.
a gente está caminhando para a nossa reta final do nosso bate-papo, e do ponto de vista legal para essas eleições, que recado que o doutor deixaria para as pessoas no momento de ir para as urnas, no momento de manifestar a sua intenção de voto, e mesmo esses últimos dias até para esses candidatos, que orientação que o doutor daria para essas pessoas nesses últimos dias? A questão é o principal: vote com o coração. Vote em quem você gosta. Mas eu vou votar sempre no candidato do mesmo partido. Não, vote. Tem 370 candidatos a vereador. Né? São 4 candidatos a prefeito e 4 a vice. Então, vote com o coração. Escolha o candidato que você quer votar. Exerça o benefício que a democracia te deu. É importante isso. Você tem o direito o voto é secreto. É você sozinho na urna. Você não precisa prestar justificativa para ninguém. Então, analise bem os candidatos. Pondere dentro de você o que você acha melhor e vote. Para vereador, a votação é única. Você vota primeiro para vereador, digita 5 dígitos e confirma, e depois você vota para prefeito, prefeita. Então, assim, para prefeito pode ter segundo turno, né? E para vereador é uma vez só. Vote com a consciência. E os candidatos da mesma forma. Busque o voto de maneira limpa, transparente. O eleitor enxerga. O eleitor sabe quem é quem. Ele sabe ponderar, não tem subterfúgio, não tem artifício, não tem tentar enganar o eleitor. O eleitor está muito atento, todos os eleitores. Isso aí a gente que acompanha, a gente percebe que essa liberdade que a eleição, que o processo democrático da eleição dá para a gente, é exatamente isso, todos ficam iguais. Tanto o mega empresário, o cidadão mais simples, todos ficam iguais. O que é autoescolarizado, o que não tem escolaridade, todos ficam iguais no momento da eleição. Então, assim, candidato, peça o voto de maneira honesta, com o coração, com as suas propostas, com aquelas que você pretende fazer, e aguardar a apuração no domingo. E o eleitor não aceite assédio eleitoral de jeito. Principalmente. Principalmente. Não venda o seu voto. O voto ele é uma conquista que nós temos. A gente demorou para conquistar, é importante, é um momento da democracia. E é aquela coisa, cada 4 anos na questão municipal você tem a oportunidade de escolher. Exato. E aí, o teu candidato não ganha, tudo bem. Na próxima você tenta de novo e vamos lá e tentar fazer a festa da democracia, que é isso que é o mais importante. Exatamente. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação. Foi extremamente esclarecedora. As portas estão abertas. Se a gente tiver segundo turno, o bate-papo já está confirmado de novo lá nas vésperas do segundo turno. Já está convidado de novo, viu? Juliette, eu que agradeço imensamente. Para mim foi uma honra, uma surpresa ser convidado. Eu gostei muito, o tempo passou rápido. Passa rápido mesmo. E já aceito o convite de antemão. Faço Perfeito. Questão da gente participar. Perfeito, então. Até a Mais próxima. uma vez, muito obrigada. Obrigado você. E para você que nos acompanhou no Diálogos com a Ajuda essa semana, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá, tchau, tchau.